A segunda parte desse capítulo aí, desse versículo 17, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Também não sabemos de que forma vai se dar isso, somente na hora para saber, mas nós temos também referências a respeito disso, e também comentários bíblicos. Aí está a representação dessa pedrinha já com um novo nome. Isaías 65, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia do espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e aos seus servos dele chamará por outro nome. Isaías também, agora no capítulo 56, versículo 5, darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Mais uma vez em Isaías, agora no capítulo 62, versículo 2, as nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Apocalipse 3, 12, também spoiler, ainda não vimos. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Interpretações a respeito desse contexto. A cidade de Pérgamo estava situada a 24 quilômetros da costa do Mar Egeu e 112 quilômetros ao norte de Esmirna. Um imenso altar para Zeus, o principal dos deuses mitológicos gregos, situava-se na Acrópole, a parte mais elevada da cidade, a 300 metros acima do nível da planície. É aquela fotografia que eu mostrei para vocês ali. A expressão trono de Satanás pode ser uma referência a este altar. Pérgamo hoje é Bergama, junto ao rio Caicos, cerca de 80 quilômetros ao norte de Esmirna. Aqui esse autor ele diz que 3 coisas foram aprovadas em Pérgamo. Seriam as obras, não negaram o nome de Cristo e não negaram a fé também. Trono de Satanás. Vejam aqui, esse autor ele traz alguma coisa diferente disso que a gente viu. Ele fala que o trono de Satanás acredita-se que se refira à retirada da sede do antigo culto babilônico da Babilônia para Pérgamo. Então é mais uma opção aqui para a gente refletir a respeito disso, sobre esse trono de Satanás. Não negaste a minha fé. É possível aos cristãos negarem a fé. Vejam que interessante esse pensamento que ele traz. É possível aos cristãos negar a fé. Do contrário, esta e muitas declarações semelhantes são falsas. A respeito de Antipas, um cristão desconhecido que ficou famoso por seu martírio pela causa de Cristo. Há um livro chamado Os Atos de Antipas, que o constitui bispo de Pérgamo, e afirma que ele foi morto ao ser trancafiado dentro de um touro em brasa. 4 coisas desaprovadas em Pérgamo. A primeira, seguir a doutrina de Balaão. A segunda, comer dos sacrifícios oferecidos a ídolo. A terceira, prostituir-se. E a quarta, seguir a doutrina dos nicolaítas. Então essas seriam as 4 desaprovações dessa igreja. A respeito desse maná escondido, o que é prometido está claro, o verdadeiro maná para se comer, mas oculta-se o tipo. Então não há como a gente, por mais que conjecturar, falar que é isso ou aquilo, nós não vamos ter essa revelação aí, somente no momento lá. Inclusive a pedra branca também. As pedras brancas eram conhecidas pelos antigos como pedras da vitória. Também nos tempos antigos significavam perdão e a sua evidência. Os juízes tinham pedras brancas e pretas. Se recebesse a pedra preta,
o criminoso era condenado. Se recebesse a pedra branca, seria perdoado. Os vencedores nos jogos públicos também recebiam pedras brancas com o seu nome gravado nelas, o que lhes conferia ser sustentado pelo resto da vida às custas do povo. Talvez a pedra branca representasse as 3 coisas para o que vencesse. Algumas igrejas da Ásia Menor foram ameaçadas pelos falsos mestres e suas heresias. Foi o caso da igreja de Pérgamo, que deu abrigo à nociva doutrina de Balaão e se corrompeu tanto na teologia como na ética. Ele prossegue aqui: uma igreja não tem antídoto para resistir à apostasia e à morte quando a verdade é abandonada. Temos visto esses sinais de morte em muitas igrejas, na Europa, América do Norte e também no Brasil. Aos irmãos de Pérgamo que se misturaram com o mundo, se vencesse pelo arrependimento, receberiam a absolvição no juízo e não seriam condenados com o mundo. Então, de fato, essa igreja ela se misturava coisas sagradas com profanas, misturava com o mundo. 2 gumes faz parte da descrição de Cristo em Apocalipse 1,16, indica o julgamento de Deus. Então, para esse autor aqui, significa isso, juízo. Trono de Satanás. No ano 29 a.C., a cidade de Pérgamo erigiu um santuário para a implantação do culto ao imperador romano. Pérgamo também se tornara centro da religião pagã. Sob a doutrina de Balaão, o ensinamento básico de Balaão era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Então, de fato, uma mistura. O maná simboliza aqui o privilégio ímpar que os fiéis têm, o de serem admitidos à festa messiânica que se denomina a Ceia das Bodas do Cordeiro. É bem possível que também possa ser isso. Nós vamos falar também mais para frente sobre as bodas do Cordeiro. A respeito da pedrinha branca, usava-se como um voto em benefício de um réu e como documento de um escravo liberto na antiguidade. E finalmente, para esse autor aqui, ninguém conhece. Quem pertence verdadeiramente a Cristo é, em última análise, um segredo entre Cristo e o crente fiel. E se nós pensarmos um pouquinho, de fato é isso mesmo. Só Deus mesmo, Deus que conhece o nosso coração, o coração de cada um de nós, e Ele sabe quem é fiel a Ele ou não. Pérgamo era conhecido como a igreja estatal. Aqui vocês percebem já logo no início aqui que esse autor ele defende a primeira linha de interpretação, ou seja, que ela representa fases da igreja, períodos da igreja. Então, essa igreja era conhecida como a igreja estatal que lançou as bases para o sistema católico. Seu período abrangeu aproximadamente do ano 300 depois de Cristo a 500 depois de Cristo. Não negaste a minha fé. Apesar da condição terrível dessa igreja, alguns ainda se mantinham fiéis a Cristo e continuavam a confiar na cruz. Essa igreja estava cometendo adultério espiritual, o que significa que eles tinham trocado a fé na cruz por outras coisas, com o dinheiro sendo a causa subjacente, o que se refere à igreja estatal. Em Éfeso eram as ações dos nicolaítas, e nesse caso é a doutrina. Agora aqui em Pérgamo seria a doutrina, algo mais consolidado. Isso se refere ao governo eclesiástico não bíblico, que flagrantemente explorava as pessoas. Aqui ele está se referindo ao início da Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, aqui nesse período, para o entendimento dele. Então, havia exploração financeira daquelas pessoas. Quando ele fala em igreja estatal, a igreja do Império, o Império Romano, né? Espada da minha boca, isso põe em ação a palavra de Deus, a parte que fala do juízo. Então, mais um autor aqui defende que isso aqui, a espada dele se refere a juízo.